meus queridos, como estão vocês? Eu sou o Bruno Castro e esse é o programa O Poder da Obediência a Jesus Cristo, né? Gente, hoje eu coloquei aqui na mesa, primeiro programa que estou transmitindo, né, na mesa hoje, né, sobre o sal e sobre a água, né? O sal que o Senhor fala, vamos ver qual é. A água que o Senhor Jesus Cristo fala, vamos ver qual é a água. Vamos lá? Vamos aqui em Mateus, né, capítulo número 5, né? Mateus capítulo 5. Vamos conhecer qual é a água, né? Vamos para o número de João em seguida, capítulo 8, mas vamos aqui em Mateus capítulo 5, né? O Senhor fala sobre o sal, né? Vamos ver qual é o sal que o Senhor realmente fala, né? Em Mateus capítulo 5, versículo 13, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para que nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, ele não está falando desse sal de comida, ele está falando o espiritual, né? Que é dado através do Espírito Santo, né? O sal, fisicamente, ele dá sabor, né? É físico, mas Jesus fala do sal espiritual, o sal que é dado ao todo ser humano que busca viver em suas palavras, né? Então, assim, esse é o sal que Jesus fala, o sal que Ele mesmo nos fará em nossa vida, para que nossa vida também tenha sabor, o sabor que o Deus quer e o sabor que nós também desejamos oferecer para o nosso próximo, né? Que é o sal. Nós temos que fazer alguém sorrir, alguém se sentir feliz com a nossa pessoa, com a nossa vida, porque isso é o testemunho que nós daremos, que somos realmente filhos de Deus, né? Então, gente, o sal, em algumas congregações, são usados, né? São usados assim de forma como se fosse curar alguém. Não pode curar ninguém, porque isso aqui é um sal físico, não tem poder nenhum nele, né? Isso aqui é só uma comédia de certas religiões que colocam o sal como se tivesse condições de curar alguma coisa. O que cura é a palavra de Deus, do Senhor Jesus, é que vai nos curar. Não é o sal nem a água física, é a água espiritual, é a santa palavra de nosso Senhor. Vamos aqui então sobre a parte da água que ele fala, né? Da água, né? Vamos ver aqui, para que vocês busquem mais ainda, mais e mais. Tenha sede desta palavra. O pão que também o Senhor fala, não é este pão que nós compramos em supermercados ou padarias, né? O pão que Jesus está falando, tem algumas congregações que diz, traga um pão, ore no pão e você vai ser curado, né? Ou curada. O pão em si não pode fazer nada, é o pão físico. O que ele está falando, o Senhor Jesus Cristo, ele está falando do pão, é a palavra dele. Se você quer ser curado, quer ser uma pessoa liberta, começa a ler a palavra, é o pão da vida, é a palavra de Deus, é a Bíblia que ele quer dizer para todos nós, lermos a palavra e sermos curados de qualquer situação, enfermidades físicas e também espirituais, tá? Vamos aqui a palavra então, vamos seguir aqui em João capítulo 6, né? E versículo de número 25, né? Vamos lá. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão, né, e saciastes, né? Aí ele fala aqui, ó, o pão físico. Ele fala aqui. Agora vamos para o pão espiritual.
trabalhais não pela comida que perece, o pão físico, mas pela comida que permanece para a vida eterna. É o pão, é a palavra dele, né? Para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhes, pois, que sinal, pois, fazeis tu, para que o vejamos e creiamos em ti? O que operas tu? Nossos pais comeram o pão deixa eu voltar aqui. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Isso aqui, vamos falar agora, né? Aí disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. É a palavra. Jesus não veio? Jesus pregou o quê? A palavra. Então, todo o segredo que você quiser para a sua vida é na palavra, né? Porque o pão do céu, olha só, é aquele que desceu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, o Senhor nos dá sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Não é desta água que ele está falando. É a sede do pecado, da desarmonia, da falta de amor ao próximo. Ele está falando dessas palavras. Entendeu? Quantas pessoas, de repente, você mesmo que está assistindo, está passando por isso. Você está começando a tomar bastante água, mais água física, água do mundo. Está comendo bastante pão, que o nosso Deus continua nos abençoando fisicamente também. Mas não está aqui nem comendo pão espiritual, nem tomando a água espiritual. Assim, tomando água do mundo e o pão da padaria. Você não está comendo do pão da palavra, nem tomando a água, que é a própria palavra de Deus, né? Então, gente, é assim que funciona. Nosso Deus fala, meu povo sofre por falta de conhecimento. É verdade. Se não lemos Bíblia, o pão, o óleo, é tudo na palavra. Se nós buscarmos ler Bíblia, a religião não poderá nos enganar de forma alguma, nem com a religião. Porque a religião em si não salva ninguém. O nosso Deus nos conhece muito bem, sabe quem somos. E ninguém pode enganar a Deus. Entendeu? Então que venhamos, gente, é adorar a Deus verdadeiramente e viver como suas palavras dizem, né? Ele veio para nos salvar e nos dar a vida verdadeira. Ele só quer que criamos nele. Como é que eu vou crer em Jesus se eu não ler Bíblia? Só pelo nome? Tem pessoas com o texto na mão, mas se ler a Bíblia não sabem entender o que a palavra diz. Tem pessoas que ainda concluem no pescoço, com boneca, com bruxas, né? Cordões pendurados no peito. Elas acham que ali vai salvar alguma coisa e verdadeiramente não salva ninguém. Essas coisas são coisas físicas. Nós temos que ter a salvação verdadeira, que é o Espírito Santo de Deus, do Deus do céu, que Ele nos dará de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa busca. Entendeu? Então assim, vamos ler Bíblia para que não sejamos enganados, tá? Com sal, como muitas congregações fazem, de dar volta e pisar em sal. Isso aí não funciona, né? Muitas pessoas enchem garrafas, né? E começam a tomar a garrafa. Isso também não funciona. A cura não é aqui, né? Tem pessoas de congregação que divide pão e depois dá a uma pessoa, um ao outro para comer. Isso também não salvará ninguém, nem curará ninguém, porque são coisas físicas. Nós temos que ir no Espírito. O Espírito é que vai nos curar, tanto por dentro como por fora, né? Então vamos ler Bíblia, gente, para que nós sejamos um povo, sabe?
enganados pelos guias cegos, né? E profetas, falsos profetas, que estão cheios dentro das congregações. Tudo que você quiser verdadeiramente, uma cura, uma vida feliz, busque ler a Bíblia, busque ler a palavra, e você nunca serão enganados por ninguém, né, da religião. Busca o Senhor, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, como Jesus mesmo diz. Então, aonde está a tua fé? É em Jesus? Então vai em frente. Lê Bíblia, começa a ouvir louvor, começa a perceber que você é a própria igreja. E assim tudo será perfeito em sua vida. Louvado seja Jesus Cristo, na minha vida, na tua vida e na vida de todas as pessoas desta cidade, desse país. Venhamos ler Bíblia e seremos uma nação muito sábia. Pois assim o Senhor diz que assim será. Amém.